Sabe quando uma tradição de séculos, algo totalmente ancestral, de repente entra no radar da ciência de ponta? É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos falar da ayahuasca, essa bebida da Amazônia que agora está sendo olhada bem de perto pela neurociência. O que será que acontece no nosso cérebro quando ela entra em cena? É o que vamos descobrir. E para começar, vamos pensar no nome: Cipó das Almas. Poxa, só por aí já dá para sentir o peso, né? A profundidade cultural que essa bebida carrega. O nome vem do Quichua, uma língua dos Andes, e já dá uma boa pista do lugar que ela ocupa há muito tempo. Tá, mas na prática, o que é a ayahuasca? Bom, de forma bem direta, é uma bebida psicodélica. Pensa num chá, que é preparado fervendo plantas que vêm lá da bacia amazônica, e o uso dela tradicionalmente sempre esteve ligado a cerimônias, a rituais de cura e espiritualidade. Mas beleza, a parte cultural é riquíssima. O nosso foco aqui, no entanto, é outro. A pergunta que a gente quer responder é: o que a ciência moderna, com seus estudos rigorosos, descobriu sobre o que essa bebida realmente faz com a nossa cognição? Como é que ela mexe com os nossos pensamentos, emoções e com a nossa percepção do mundo? Para entender como ela age, a gente precisa primeiro dar uma olhada na química. E o segredo aqui, olha que interessante, não está numa coisa só, mas na parceria, na sinergia perfeita entre dois componentes principais. E as protagonistas são essas duas aqui. A bebida é feita da combinação das folhas de um arbusto, a Psychotria viridis, com o cipó de uma videira, a Banistriopsis capi. O mais curioso é que, sozinhas, elas não produzem o efeito completo, mas quando a gente junta as duas, aí a química acontece. E é aqui que está o pulo do gato dessa combinação. As folhas, elas têm o famoso DMT, que é um composto psicoativo super potente. Só que tem um problema: o nosso corpo normalmente não deixa ele agir. E é aí que entra o cipó. Ele tem umas substâncias chamadas beta-carbolinas, que são a chave para tudo funcionar. Olha, essa parte da sinergia é genial. Funciona assim: quando a gente ingere o DMT, uma enzima no nosso estômago, a tal da MAO, age como uma barreira e destrói ele na hora. Mas as beta-carbolinas do cipó chegam e basicamente desligam essa enzima por um tempo. Elas abrem o caminho. E aí sim, o DMT fica livre para ser absorvido, chegar no cérebro e produzir os efeitos. É uma engenharia química da natureza que é impressionante. Beleza, a parte da química está entendida. Agora vamos para o que interessa, os efeitos na mente. A análise científica que está guiando a nossa conversa hoje, que juntou 16 estudos, encontrou efeitos bem consistentes em duas áreas principais, o que a gente chama de mindfulness e de descentramento. Vamos só deixar claro o que são essas duas coisas. Mindfulness, ou atenção plena, é a nossa capacidade de focar no agora, no presente, sem ficar julgando tudo. Já o descentramento é como dar um passo para trás e observar a própria mente. É ver um pensamento como um pensamento, e não como a verdade absoluta. É entender que sentimentos e pensamentos vêm e vão, como nuvens no céu. E os resultados aqui, olha, são bem marcantes. Vários estudos viram um aumento nessas duas habilidades só 24 horas depois de uma sessão. E o mais impressionante, talvez, seja que um desses estudos viu que as melhorias no descentramento continuavam lá, firmes e fortes, até um ano depois. Outro dado legal é que quanto mais intensa a experiência de dissolução do ego, maiores eram os níveis de mindfulness semanas depois. Mas não para por aí. Vamos mergulhar um pouco mais fundo, porque a pesquisa também olhou para outras áreas da nossa cognição. E aqui, a história fica um pouco mais complexa, com mais nuances. Um desses pontos é a flexibilidade cognitiva. O que é isso? É basicamente a agilidade da nossa mente. É a capacidade de pensar fora da caixa, sabe? De mudar de estratégia quando um plano não está dando certo, de não ficar preso sempre no mesmo jeito de ver as coisas. E aqui o negócio fica bem interessante, porque o efeito muda com o tempo. Durante a experiência, o pensamento criativo, aquele de ter um monte de ideias novas, vai lá para cima. Já o pensamento lógico, de achar uma resposta certa, dá uma caída. Só que depois, dias depois, olha o que acontece. O pensamento lógico não só volta, como melhora. Fica até melhor do que era antes. Parece que o cérebro passa por uma espécie de reorganização. Isso nos leva para um ponto muito sensível, a memória. E aqui tem um achado que é um dos mais fortes. Um estudo notou que, até 6 meses depois de uma sessão, as pessoas tinham menos tendência de lembrar de coisas ruins de um jeito generalizado. Sabe aquela sensação de tudo na minha vida dá errado? A pesquisa sugere que essa tendência pode diminuir, e as memórias ficam mais específicas e menos pesadas. E as nossas emoções, como a gente lida com elas?
A pesquisa também olhou para isso, a tal da regulação emocional, e os resultados foram positivos. Foi visto uma melhora nessa capacidade tanto em pessoas saudáveis quanto em um grupo com características de instabilidade emocional, o que é um dado bem promissor. E isso tudo parece se conectar com a forma como a gente se enxerga. A análise dos estudos mostrou um padrão bem claro, um aumento na autocompaixão e na autoconfiança, e ao mesmo tempo, uma diminuição daquela vozinha da autocrítica. E de quebra, uma melhora na empatia, na capacidade de entender o ponto de vista do outro. Tá, então, juntando tudo isso, o que essa ciência toda, que ainda está no começo, está querendo nos dizer? Como é que a gente junta essas peças do quebra-cabeça? Primeiro, é muito importante lembrar de onde vêm essas informações. A gente não está falando de achismo, nem de um único estudo isolado. Essa análise toda é baseada nos resultados de 16 estudos científicos diferentes que foram reunidos e analisados em conjunto. Mas claro, ciência bem feita é aquela que reconhece onde precisa melhorar. E aqui existem alguns pontos importantes. As doses da bebida mudam muito de um estudo para o outro, muitos não têm um grupo de controle com placebo, o que é o padrão ouro, e os testes usados variam. Tudo isso quer dizer que a gente precisa olhar para esses resultados com um otimismo cauteloso. Então, a grande mensagem, o resumo da ópera, é o seguinte: as evidências até agora sugerem sim um potencial de benefícios cognitivos e emocionais, principalmente em áreas como mindfulness e autocompaixão. Mas, e esse é o mais importante, a gente tem que lembrar que essa ciência ainda é muito, muito nova. E é um campo em plena construção. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Conforme essa ciência for ficando mais robusta, mais precisa, o que será que a gente vai descobrir? O que entender esses mecanismos pode significar para o futuro dos tratamentos em saúde mental? É uma porta que está só começando a se abrir, e a ciência está apenas rascunhando os primeiros mapas.